Terça, 9 de abril, verso para memorizar. Não tema porque eu estou com você. Não fique com medo porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Pergunta 5. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento? Atos 2:41, 4:4, 31, 5:42 e 8:1-8. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e lhe falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição e morte. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acordavam no cenáculo. O medo foi embora como uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, mas também a grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo João tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocadas em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. O que a igreja do fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva?